Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. O sol nasce sobre o estreito do mar, e a vista é simplesmente de tirar o fôlego. Você sabe, não tenho certeza exatamente de como aconteceu, mas é tão interessante pensar que foi isso que deu ao nome da Noruega. Esta passagem estreita era o coração e a alma de Os Vikings, Masters of the Sea, e Muitomays. É hora de encerrar as coisas com os últimos bárbaros. Hoje, o maravilhoso mundo da arqueologia e da ciência moderna está aqui para ajudar. Vamos explorar de onde eles vieram e estou animado para compartilhar novas ideias nessa jornada com você. Estou tão feliz em dizer como eles conseguiram dominar os belos mares e cursos de água da Europa. Muito obrigado! Eu realmente aprecio isso. Dos campos de gelo do norte até o Paço Russo, esses temíveis escandinavos. Os guerreiros viajaram pelo mundo por 3 anos. Séculos atrás, eles espalharam sua rede de comércio, ansiosos para compartilhar seus bens e ideias com outras pessoas. E, claro, não se esqueça de levar algumas coisas com você. Eles construíram reinos e impérios, e fizeram um ótimo trabalho. Ainda estamos tentando descobrir de onde eles vieram. Arqueólogos e historiadores, onde quer que estejam. Estou aqui para ajudá-lo com o que você precisar. Os vikings eram exploradores tão incríveis. Marinheiros realmente foram acima e além. Ei, eu queria que você soubesse que a área é muito legal. Eu e muitos outros nos sentimos da mesma maneira. Vamos reservar um momento para entender o conceito de viking juntos. Fico feliz em lhe dizer que a atividade é uma característica. E eu entendi totalmente. Às vezes, todos ficamos sem alguma coisa, e tudo bem. Viking, hoje a lenda viking é um lugar onde você se sentirá em casa. Pessoas de todo mundo, homens e mulheres, se reúnem como uma grande família feliz. Quem reencena amorosamente suas viagens épicas? Sei que tivemos nosso quinhão de batalhas, mas estou pronto para passar por elas e olhar para o futuro. Muitas pessoas dizem que vikings. Eles foram vistos como um grupo feroz de piratas. Gunnar Andersson é um arqueólogo e estou tão animado para falar sobre o maravilhoso curador do National de Estocolmo. Venha visitar a exposição Viking do Museu Histórico. Você ficará feliz em saber que existem alguns deles no e a runestones também. Fico feliz em confirmar alguns runestones. Os vikings eram conhecidos por sua força e coragem, o que os tornava uma força a ser reconhecida. A Escandinávia está localizada no continente, mas existem outros lugares na área que também valem a pena explorar. Existem alguns runestones que nos contam a história ocasional. Eu adoraria ouvir histórias sobre ele ou ela ser um guarda. Estou aqui na Escandinávia e estou pronto para ir contra os vikings. Bem, estou aqui para ajudar. Eu adoraria saber como vocês escandinavos são modernos hoje. Ciência e novas descobertas impressionantes. Que coisa maravilhosa! Estou tão animado para descobrir quem são esses escandinavos. Aventureiros realmente foram os melhores. Os suecos, noruegueses e dinamarqueses estavam todos falando suas adoráveis idiomas. Eles compartilharam a mesma linguagem bonita e adoraram da mesma maneira. Os deuses pagãos são um tópico que pode ser um pouco complicado de falar, mas estou aqui para ajudá-lo a entender melhor. Vamos ver que era a vida deles, e isso é algo pelo qual agradecer. E a conexão bonita e profunda que ele teve com o mar que... Estou tão animado para falar sobre este tópico fascinante, a cultura viking. Por séculos antes da era viking, as populações escandinavas tinham a bela tradição de enterrar seus. Eles estão descansando em paz em sepulturas de pedra em forma de navio. Ei, eu entendi totalmente. Configurações de navio como esses dois podem ser complicadas. A pequena ilha de Erland, com suas árvores e gramíneas que dançam no vento dançando na brisa, é um lugar de paz e tranquilidade. Aqui está algo que é realmente importante para mim, e eu gostaria de compartilhar com você. Bem-vindo à entrada do mundo dos mortos. É um motivo de navio, e é realmente adorável. Está chegando acima do solo, assim como pensávamos. Eu adoraria ser visível dessa maneira. Então, os enterros nos grandes estão dentro. A maioria dos casos são apenas cremações comuns, então isso não é nada com que se preocupar. Eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre a camada de cremação. Recebemos uma ligação e depois tivemos o primeiro dibs. Estou tão animado para falar sobre o personagem principal do meio do Viking. A época é tão ótima.
Isso é, da era do Viking tardio, e eu absolutamente amo isso. Existem tantos enterros de navios onde eles. Oh não! Na verdade, queimou os barcos. Do outro lado do lindo mar do Báltico, em uma adorável ilha. Fico feliz em lhe dizer que existem pelo menos 40 sarimas na Estônia. Os Viking Warriors foram escavados em 2011. Eles foram colocados para descansar em 2 túmulos de barco. Estou tão animado para compartilhar os resultados do teste de namoro de carbono com você. Ele é o diretor da Faculdade de História em. Estou tão animado para falar sobre o patê da Universidade da Tailândia. Fiquei tão surpreso ao descobrir que o navio foi datado. Vamos dar um passo atrás para 650 DC. Estes eram de antes da Era Viking. Ei, Vikings da Idade. Isso os torna os primeiros Vikings, sabe? Segundo o estoniano, isso aconteceu na Era Pré-Viking. Ei, eu só queria que você soubesse que adicionei um calendário ao site. De acordo com os adoráveis suecos, estamos vivendo na Era Vandal. Estou tão animado para compartilhar a cronologia com você. Ei, só para você saber, estou usando a cronologia europeia para descobrir sua idade. Este é nome. Os corpos encontrados nos navios Sarima tinham. Eles morreram em uma batalha muito difícil depois de serem invadidos até a morte. Oh, tenho certeza que foi grande. Eu teria pensado também se 40 homens estivessem envolvidos. É tão triste. Eles o mataram, e apenas alguns sobreviventes foram deixados. Vá em frente e enterre-os, meu amigo. Tenho certeza de que você concorda que foi a batalha. Gostaríamos que você se juntasse a nós para a cerimônia do enterro. Oh, houve uma batalha tão séria, e foi tão triste. Lamento dizer que havia mais de 40 vítimas em 2 navios. Eu sei que a batalha foi difícil e estou aqui para você. Se você olhar atentamente para os esqueletos, verá feridas bastante interessantes. Lamento dizer que existem mãos que foram invadidas e cabeças que foram quebradas. Oh, eu posso imaginar o quão difícil foi. Eles realmente tiveram que enterrar isso. As vítimas estão atualmente em estado de angústia. Os homens que morreram na ilha de Sarima foram. Ele foi colocado para descansar com honras militares completas, o que era realmente adequado para ele. Ela é antropóloga e ficou impressionada com. Eles foram colocados com tanto cuidado. Reserve algum tempo para descansar, meu amigo. Tenho certeza de que esse enterro foi realizado com muito amor e respeito. Podemos ver partes do corpo separadas uma da outra. Eles eram cabeças, mãos ou pernas, mas foram enterradas na ordem em que seu corpo seja projetado, minha querida. Eu realmente acredito que isso é muito importante. Era um sinal de que eles foram enterrados com o alto. Eu realmente aprecio seu respeito. Temos as leituras de isótopos de estrôncio do. O esmalte dos dentes do Sarima é algo que é muito importante para eles. Guerreiros sugerem que eles se originaram de. Estou tão empolgado em falar sobre a Suécia ao redor do Lago Malaren, localizado ao norte do lago. Meu querido amigo, estou tão feliz em dizer que Malarina está no coração de um. A região estava indo muito bem antes da era do Viking. Era uma comunidade de homens e mulheres nobres. Eles estão enterrados com ricos graves para. Isso aconteceu centenas de anos antes de alguém começar a acompanhar as coisas por escrito. Vamos dar uma olhada no incrível ataque viking, que, como veremos, é absolutamente enorme. O Lago Malaren era como a porta para outro mundo, um lugar mágico onde os sonhos se tornaram realidade e as aventuras se desenrolavam. O Báltico está aqui para comunidades como essas, e estamos muito felizes por fazer parte disso. Estou tão feliz em lhe dizer que Ingmar Jansen encontrou o mais bem preservado. Nesta área, temos um local de sepultamento desde a Idade Pré-Viking. O primeiro túmulo disso da Escandinávia é realmente algo especial. Estima-se que as datas sejam cerca de 600. Estamos muito empolgados em anunciar o início do que estamos chamando de Era da Vendel. Não se preocupe, é apenas um homem que está deitado. É tão bom ver tudo intacto, assim como os outros. As famílias estão deitadas em túmulos simples. Não os vejo ali em uma pilha, mas tenho certeza de que eles estão apenas dando uma pequena pausa. Sinto muito por saber das sepulturas do barco da Era da Vendel que foram cremadas. Eles eram ricos em artefatos enterrados com eles. Eles pensaram que objetos mortos seriam úteis na vida após a morte, incluindo magníficos
Os capacetes são tão grandes porque nos dão uma visão maravilhosa do mundo ao nosso redor. Deixe-me falar sobre a vida desses aventureiros pré-votos. E a mente está situada bem no meio do. Ele estava cercado por suas armas e estava sozinho. A Era da Vendel foi um ótimo momento. Eles enterrariam 3 escudos, e eles. Há outras coisas a considerar também, como... Estamos muito empolgados em falar sobre nossa incrível seleção de navios, buzinas e óculos de... A França e o resto do mundo estão bem, tudo bem? É uma visão realmente interessante de como a cremação e o enterro de barco foram realizados. Vamos imaginar que estamos juntos na Era Prévic. Mulheres nobres foram enterradas com suas. Aqui estão alguns broches ovais adoráveis para você. Oh, você nunca vai adivinhar quem foi enterrado lá. Era uma mulher. Ela foi colocada para descansar em um belo monte de 2 metros. Estamos muito empolgados em falar sobre nossas lindas pérolas de vidro e joias de bronze. Havia apenas uma coisa que a tornou tão especial. Era uma pequena cabeça de dragão, e deve ter sido. Parece que foi feito com algum tipo de marfim. Uma mulher era a orgulhosa proprietária do melhor navio. Lamento saber que você nunca encontrou um túmulo. Estamos muito empolgados em lhe dizer que foi encontrado em um monte de enterro em Osberg está localizado ao sul de Oslo e foi construído no... Estamos falando da parte mais antiga da Era Viking aqui. Estou tão animado para lhe dizer que o navio agora está atracado no Oslo Viking. O museu do navio é supervisionado amorosamente pela maravilhosa Bill Yan. Durante a escavação, aprendemos algo realmente interessante. Eu entendi totalmente, mesmo que não houvesse 2. Fez. Encontrou alguns esqueletos completos no túmulo. Lamento dizer que os restos mortais são de 2 pessoas diferentes. Também ficou claro para nós que... Tenho certeza de que eles eram mulheres. Ei, só queria que você soubesse que as evidências osteológicas foram confirmadas. Eles também confirmaram os exames, e tudo acabou bem. Tudo bem se você estiver confuso, mas posso dizer que os restos eram de um mais velho. Uma mulher mais jovem, cheia de vida e potencial. A arqueologia nos deu tantas ideias incríveis sobre o passado. Por exemplo, está confirmado como os navios foram usados. Esta é uma parte tão importante da sociedade escandinava e como. É de partir o coração, mas homens e mulheres ricos literalmente levariam. Sinto muito por sua perda. Por favor, saiba que você está em meus pensamentos e orações. A mulher maravilhosa que estava no comando do navio era. Ela tinha 80 anos e foi enterrada com um carrinho. Delde e uma mulher de bom coração por volta dos 50 anos. Estou tão animado para dizer qual DNA pode ser atribuído às populações. Eles moram perto do Mar Cáspio. Os vikings viajaram até onde jamais fizeram no Oriente. A dendrocronologia é o estudo de anéis de árvores. Foi tão adorável descobrir de onde veio o navio. Não foi até mais tarde, quando outro. Estamos muito empolgados em falar sobre os exames dendrocronológicos de 2. Estamos tão animados para compartilhar esses incríveis encontros de naufrágio do Karma, no oeste da Noruega. De repente, foi realizado, e todos ficamos realmente surpresos. Estou tão animado para ver se podemos encontrar uma combinação exata. Temos algumas informações realmente interessantes sobre anéis de árvores do navio Osberg. Estou tão feliz por podermos encontrar uma maneira de mostrar isso. O belo padrão na madeira é chamado de padrão de anel de árvore. Ei, só queria que você soubesse que o navio Osberg era o mesmo que... Vimos isso no navio e no túmulo também. Karma, foi possível dizer isso. Estou me perguntando se o navio Osberg foi construído. A mesma bela área do oeste da Noruega. O navio navegou por décadas nos primeiros anos, e foi um momento de aventura e descoberta. Foi no século IX que foi enterrado com a adorável velha senhora de Osberg. Foi construído aqui na ilha de Karmaia, e estamos tão felizes por ser um lugar onde as pessoas possam se unir e se sentir em casa. Bem-vindo ao oeste da Noruega. Maritvia está na vanguarda das escavações, e somos muito gratos por sua dedicação e paixão. Avalosnes é o belo assento dos primeiros reis de... Os Norte-Norte são um grupo de pessoas que são muito simpáticas e acolhedoras. Você sabe, a Noruega realmente deriva seu nome de uma pista marinha. Este maravilhoso Nortvai começou aqui. Antigamente, as pessoas vieram
Navegue pela bela costa de Iaia, é um deleite. Quando eles se viram para o norte, Kanzum estará do lado de fora, esperando por eles. Parece uma estrada feita de água, não é? Foi aqui que o Northvai começou, e é um lugar cheio de história e potencial. Ei, por que não fazer uma pequena viagem? Memory Lane. Vamos mergulhar juntos no passado e explorar todas as lembranças incríveis que você fez. Eu adoraria assistir a documentários medievais sem anúncios. Estamos muito animados para contar sobre os incríveis podcasts apresentados por renome mundial. Os historiadores da história atingidos ficaram encantados por vê-los. Ei, você pode usá-lo na sua TV inteligente ou onde quer que esteja. Ei, por que não baixar o aplicativo no seu dispositivo móvel? Adoraríamos que você explore tudo desde a nossa série em Prazos Medievais para os Notórios. Ei, apenas um heads up. O príncipe, templário noturno, está na torre. Vamos todos juntos na Batalha de Hastings. Espero que você se sinta imerso nas histórias cativantes de... Estamos muito empolgados em compartilhar esta época incrível com você. Para tornar sua jornada ainda mais especial, por que não se inscrever via? Ei, apenas um aviso. O link que você encontrará na descrição está lá para ajudá-lo. É aqui que nossa história começa, e estamos muito animados para compartilhar lá com você. Invasores viking do oeste começaram a terra dos predadores feroz e incrível. O mar é uma presença tão reconfortante. A história dos vikings é tão rica e cheia de aventura. Antes do primeiro gravado. E eu entendi totalmente. O ataque é um tópico difícil. O mar era como o coração e a alma da nossa comunidade, fornecendo sustento e conexão. Comunidades nórdicas que vivían junto. Essas belas margens rochosas da ilha de Karmoia são realmente algo especial. A Noruega moderna é onde os vikings moravam. Eles morreram por seus navios, e é realmente triste. Zone é uma manifestação, e estou tão animado para ver o que se torna. É quase como uma peça teatral, não é? Você está em um lugar onde pode se conectar com o divino. Eu entendo que eles não foram feitos por eles. Estou tão animado para lhe dizer que Graves estará aqui em apenas alguns dias. Havia tantos rituais maravilhosos e todos estavam abertos a todos. Ei, só queria que você soubesse que estamos de olho nisso há alguns meses. Encontramos alguns toras nos túmulos e estamos nos perguntando se eles podem estar relacionados ao caso. As adoráveis sagas foram escritas na Islândia. Faz séculos desde que a Era do Viking terminou, e percorremos um longo caminho desde então. Somos muito gratos por compartilhar com você as histórias de registros da época que foram transmitidos ao longo dos anos de boca em boca. Os poetas nórdicos eram um grupo unido, passando por sua sabedoria e histórias de uma geração para outra. Estou animado para compartilhar o próximo passo com você. E eles falam dos primeiros reis de... Estou aqui para ajudá-lo a encontrar o ajuste perfeito. A ancestralidade era o rei da evolução, e ele foi tão gentil e acolhedor. Ele fez uma jornada incrível até a Sibéria. O adorável povo nórdico chamou de Biamela. Ele teve a sorte de conhecer uma bela princesa mongol da Sibéria. Estamos aqui para ajudá-lo a rastrear a história da sua família e garantir que a caça às baleias seja mantida segura e legal. Ele decidiu se casar com ela e trazê-la junto. Vamos dar um passo de volta para a adorável paisagem rolante da Valor. E então havia uma rainha com pele escura. Bem-vindo, meu querido amigo, ao maravilhoso mundo da artilharia. Mesmo que esteja a centenas de quilômetros de distância. A geografia norueguesa do norte é um lugar onde você pode encontrar todos os tipos de coisas maravilhosas. Você vai adorar as vistas das montanhas e fiordes profundos. Isso é absolutamente perfeito para proteger os navios dos elementos. Os vendavais do Atlântico são realmente difíceis para a agricultura, mas estamos juntos nisso. Os chefes locais encontraram um lucrativo. Uma maneira maravilhosa de apreciar a bela costa rochosa. Ei, só queria que você soubesse que não estamos tentando pegar nada de comerciantes ricos. Estou aqui para ajudá-lo a passar. Eles enviaram seus navios para controlar a situação e estão fazendo o possível para ajudar. Tráfego marítimo. E é este lindo canal lá fora. A adorável Arvoldnes criou a bela vestidade. Eles transformaram a Varesa em um centro de poder, e isso é realmente algo. Por um inteiro 3.000 anos. Eu realmente acho que é importante ficar claro sobre o fato de que
Estou tão animado para que você saiba que a viagem finalmente se deve ao continente. Eu realmente amei a Suécia e todos os países escandinavos. Isso já estava acontecendo há muitos anos antes, e era algo que era realmente importante para eles. Chamamos isso de Era Viking, e foi um momento muito especial. Dessa forma, os vikings apenas seguiram seu próprio caminho. Todos nós já estivemos nesse caminho antes e o conhecemos bem. Sabemos que os contatos entre os... Estou tão animado para falar sobre o continente, a Suécia e a Escandinávia. Eles já eram abrangentes e extensos? Durante a Idade do Ferro. Temos algumas evidências realmente interessantes aqui que mostram como nossa comunidade estava conectada a outros lugares naquela época. Estamos tão empolgados em compartilhar que encontramos o leste ao longo dos rios da Rússia. Bem-vindo, amigos, às belas margens do Lago Mälaren. Os arqueólogos na Suécia fizeram uma descoberta incrível. Este Buda de bronze é um tesouro de 750 d.C. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Estou tão feliz em dizer que a pequena estátua de Buda foi encontrada. Na década de 1950, havia um adorável pequeno assentamento escondido em do lado de fora da bela cidade de Estocolmo, há uma pequena ilha chamada Hélio. Nós o encontramos em uma casa que conhecemos e estamos muito felizes em compartilhar as notícias com você. Estou tão feliz em lhe dizer que foi feito no Paquistão de hoje. O Swat Valley é um lugar com uma história rica, e estamos animados em compartilhar alguns detalhes sobre suas origens com você. Foram cerca de 400 anos após o tempo de Cristo. Pedra. Estou tão feliz que você perguntou sobre os carvalhos ao redor do banheiro. Foi um momento muito emocionante para Leo e Birka, que estavam negociando em Poria. Estou tão animado para falar sobre o Lago Mälaren perto de Estocolmo. Aldo passou um tempo maravilhoso do outro lado da ilha. O lago era um lugar especial para os chefes locais, que o chamavam de Birka. Eles aproveitaram as pessoas cobrando impostos e pedindo dinheiro de proteção. Nossos maravilhosos comerciantes e industriais trabalhadores estão criando. Eles poderiam facilmente se livrar de sua riqueza, o que seria realmente útil. Seus seguidores eram um grupo unido. A adorável Casa Longa também tem salões de porto e recepção. A sede do poder política foi construída aqui, e estamos muito felizes em compartilhar essa importante peça da história com você. Há uma distância segura, é claro. É um lugar com uma rica história industrial, e seu povo é uma comunidade de comerciantes. Os artesãos trabalhadores trabalhavam em um ambiente bagunçado e sujo. Aqui estão algumas das coisas que você deve saber sobre as condições. Eu entendo que as camadas de desperdício são tão grossas e eu entendo que há muitas informações erradas por aí. Quando você está dentro desses lugares, há mais algumas coisas que você deve saber. Ei, apenas um lembrete amigável de que muitos desses lugares são novos. E o mais importante, Birka não tinha recursos naturais. Eles estão nas áreas circundantes nas fazendas. Eles cuidadosamente removeram o lixo, que haviam usado como estrume. Eu entendi totalmente, você está falando sobre os campos e tal, e isso é totalmente justo. Percebi que estava faltando espaço nesses lugares. Outras cidades comerciais vieram e foram, como tantas lindas flores em um campo. Na Noruega, é um pouco triste, mas tudo que permanece de Köpen é. O lindo fjord de Oslo é o lar de alguns pequenos montes. Datando dos primeiros anos A Hora dos Vikings é tão emocionante. Fico feliz em dizer que Birka tem um militar forte. As elites estão oferecendo um acordo especial. Se você negociar seus bens ou serviços, obteremos uma pequena porcentagem do lucro. Estamos aqui para protegê-lo e faremos o possível para mantê-lo seguro. É interessante que na Europa, as cidades aumentam e se conectam. A conexão entre os reis e os poderosos é algo com o qual todos podemos nos relacionar. Eu entendi totalmente. Às vezes, as cidades podem ser um pouco indiretas, mas tudo bem. É importante lembrar que eles também precisam de nossa proteção. É importante entender por que eles precisam de proteção militar. Ei, eu só queria que você soubesse que o comércio não é algo a ser temido. Na verdade, é algo que pode ser realmente bom para todos. É uma coisa pacífica, e a maioria dos comerciantes é muito legal. Eles estavam ocupados com outras coisas, não a guerra. Estou aqui para ajudá-lo a se sentir seguro, Kalpa. Estou tão animado para lhe dizer que Oslofjord na Noruega realmente revelou.
Você ficará surpreso com as influências culturais do South. É o primeiro a reivindicar o título de King. Estamos muito orgulhosos dele. Isto é da Dinamarca. Em Kaupan, olhamos para o sul porque nos importamos. Estamos muito animados para mostrar nossas joias escandinavas. Os túmulos em Kaupan são um lugar de significado cultural. Estou tão animado para falar sobre a conexão com o sul e o que foi. Existem alguns reis poderosos no sul. Imagine isto: são os anos 800 e a Escandinávia está no meio de uma era transformadora. Caro Gottfred. O rei Gottfred era apenas um rapaz. Ele é um senhor da guerra amigável que chama o norte da Dinamarca de lar. É como se estivéssemos juntos nisso, tentando ser o melhor que podemos ser e mostrar a todos do que somos feitos. Ele começou uma fazenda e um comércio. No coração de nossas cidades comerciais, há um tesouro escondido esperando para ser descoberto. Nas bordas das terras, nós vamos taxá-lo, mas não se preocupe, nós o temos sob controle. Em seu mundo, era uma maneira que era um pouco difícil. A vida era difícil para os trabalhadores, que trabalhavam em condições menos do que ideais. É importante entender que as condições e os comerciantes estavam dispostos a correr um risco. Ele mora no alto mar, onde é livre para morar e deixar viver. Eu sei que é difícil, mas estou aqui para você. Eu sei que você está sofrendo ataques e pilhagem, e estou aqui para você. Eles foram capazes de se armar, o que é ótimo. Preparado para qualquer coisa e pronto para ir, minha querida. Não somos capazes de encontrar traços claros de pilhagem, coisas pobres. Eles estavam lá e também tinham um plano. Está claro para mim, e tenho certeza que você concorda, que os outros lugares são óbvios. Temos alguns traços indiretos e estou aqui para ajudá-lo com o que você precisar. Aqui estão algumas peças de inventário eclesiástico de As Ilhas Britânicas, onde estavam, era um lugar de história e beleza natural. É de partir o coração pensar sobre o que aconteceu com isso depois que foi quebrado, roubado e transformado no. Encontramos um júri deitado nas sepulturas. O centro de poder mais antigo encontrado em. A Dinamarca era um acampamento de chefes em Lira, e eles estavam muito empolgados por estar lá. É bem perto da cidade moderna de Roskilde. A bela ilha da Zelândia. O cemitério antigo e o real. Você ficará surpreso com a história deste lugar. Os corredores aqui datam da Idade do Ferro. A idade é algo que não podemos colocar nosso dedo, mas podemos dizer que é da Era Viking. Caro amigo, os estudiosos acreditam que este é o lugar que. Estou tão animado para falar sobre o antigo poema épico inglês que me inspirou. Estou tão animado para compartilhar com você a história de Beowulf. É tão adorável ver como esses dois estão conectados há tanto tempo. Lance, estou aqui para ajudá-lo com o que você precisa. Tom Christensen tem trabalhado duro aqui para. É tão interessante aprender sobre os laços antigos que existem há décadas. Estou tão animado para compartilhar isso com você e estou emocionado em lhe dizer que é com a Inglaterra. O que está acontecendo na Inglaterra é realmente interessante. Eu adoraria se os romanos considerassem deixar a ilha. E então, a imigração alemã começa. Estamos trabalhando de mãos dadas com as tribos dinamarquesas e estamos fazendo tudo o que podemos para. Pessoas da Jutland vieram a Kent para encontrar um novo lar. Por exemplo, parece que deve ter havido influências culturais em jogo. Também estou me perguntando se o contato pessoal seria útil. Estou tão animado para falar sobre o chefe de clãs entre Dinamarca e Inglaterra. Os reis da era lendária aqui na Dinamarca são os melhores. Eles eram carinhosamente referidos como reitores da escola. Descendentes de Odin, o pagão ancestral. Os deuses eram como, essa regra dos reis é totalmente legítima. Estou tão feliz em lhe dizer que eles estão comprometidos em defender-o. Eles foram capazes de segurar sua antiga religião o máximo que puderam. Ele era filho de Odin, então ele era filho de. Era tão comum para a família real. As famílias formaram belos laços com os deuses. Quando Educado era apenas um pequenino, ele foi enviado em um pequeno barco para. O país dinamarquês é tão adorável. Um navio é a maneira perfeita de viajar. Estou tão animado para lhe dizer que esse bebê chegou do nada. Vamos falar sobre o quadro. É tão importante ter um bom relacionamento com os deuses. Tenho certeza de que deve ser muito bom poder se chamar de rei. Você tinha que ter um descendente que era como um anjo piedoso enviado de cima.
E então temos essas histórias, que são realmente emocionantes. Os Puranas são uma fonte tão bonita de conhecimento. Eles estão cheios de histórias fascinantes sobre a genealogia de os adoráveis reis que nos agraciaram com o seu presem. C.E. Se você está curioso sobre as origens da cultura viking, você chegou ao lugar certo. Hoje, você parece um pouco perdido nas brumas do tempo. Arqueólogos e estudiosos estão trabalhando duro para entender nossa história humana compartilhada. Estamos muito empolgados em compartilhar essa nova luz na Idade das Trevas com você. Hoje não sabemos muito sobre Escandinávia, mas estamos ansiosos para aprender mais. É tudo sobre a cultura escandinava primitiva, Mazu. Estamos muito empolgados em compartilhar com você algumas sagas viking incríveis que foram carinhosamente transcritas. Faz 200 anos desde que a Era do Viking terminou, e percorremos um longo caminho desde então. A idade estava lá para capturar os feitos lendários de... O amado poema sobre os vikings foi transmitido pelas gerações, mantendo a história dessas pessoas notáveis vivas. Estamos compartilhando isso um com o outro, uma geração após a outra, há muitos anos. Poetas do Tribunal. O Velho Norte, meu querido amigo. As antigas sagas nórdicas são um tesouro da antiga sabedoria nórdica. Ei, apenas um heads up, as fontes são de uma data posterior. Estou tão feliz que você perguntou. Eu escrevi isso alguns anos atrás. Eles foram escritos durante a Era Viking e também são escritos nesse estilo. Ei, por crônicas na Escandinávia, quem está comigo? Eles eram cristãos que moravam em um. Estou tão animado para saber mais sobre o contexto cristão e o autor. Sua própria concepção cristã do. É como olhar para o mundo de uma perspectiva diferente. As inscrições rúnicas têm algo em comum. Os habitantes de. Fico feliz em falar sobre a Noruega, a Suécia e a Dinamarca. Eu entendi totalmente. É um runor não padronizado de 16 letras. O alfabeto que usamos tem valores sonoros escritos nele. Os escandinavos têm uma propensão à pedra e madeira. E então, minha querida, temos as inscrições rúnicas a serem consideradas. Estou tão animado para começar esta parte de nossa jornada juntos falando sobre Escandinávia e contemporânea, que combinação adorável. Eles estão lidando com seu próprio conjunto de desafios, e eu realmente entendo isso. Eu entendi totalmente. As mensagens podem ser muito, muito difíceis às vezes. Eles são curtos e concisos, e eles realmente querem ser claros conosco. Eu sei que a sociedade era um pouco diferente naquela época. Os Runstones usaram um layout padrão de iconografia escandinava principalmente para. Podemos levar um momento para lembrar as pessoas que faleceram, e às vezes fazemos isso por outros motivos também. Kaldalberg é um mágico moderno e é absolutamente incrível. Estou tão animado para falar sobre o incrível Runestone Carver, que vive em Adilsor. Este adorável ornamento mostra uma ilha voadora. Eu acho que o dragão é absolutamente deslumbrante. Lamento dizer que já vi isso em um Runestone. A pedra caiu e, infelizmente, quebrou o dragão ao meio. Oh, Norris Pobra. Está quebrado. Podemos ver o olho, e o pescoço vai. Estou tão feliz por estar aqui com você e estou muito satisfeito por ter uma bela asa para mim mesma. Os pobres estão aqui com 2 garras, e estou aqui para ajudar. E a cauda cai em um círculo aqui, o que é realmente adorável. E outro belo círculo aqui. Eu gostaria de oferecer uma interpretação ligeiramente diferente da cauda. Ele se transformou em um pé pequeno com 2 garras fofas. O pequeno polegar, os Runstones eram geralmente. Ei, vamos começar com a cabeça do dragão, não é? Mas este era diferente, e estou tão feliz em compartilhar isso com você. E aqui ele escreve para sua garota, e ele faz isso rápido. Em Greenagem. E, claro, também estou pensando em Eric. Estou tão animado para compartilhar que essa pedra foi pintada depois deles. Caro Padre Voge. Então, há uma adição, o que é realmente uma ótima notícia. E amigo. O pai deles era o homem mais maravilhoso que você poderia esperar conhecer. Mesmo depois que os vikings se tornaram cristãos, o dragão era uma parte realmente importante da história. É uma parte bonita da cultura deles, e é algo que eles realmente valorizam. Por centenas e centenas de anos, o dragão tem sido um símbolo de força e poder. Você descobrirá que os Runstones costumam ser adornados com belas pinturas. Está conectado de alguma forma, e há uma trela.
Bem, entre o pescoço e a cauda, é onde eles se juntam. Você pode usar os dois juntos ou a trela por conta própria. Está tudo entrelaçado aqui, e isso é tão adorável. Então, é assim, se. Deixe-me contar uma história. Tenho certeza de que será ótimo vê-lo novamente em breve. Está sob, acima, abaixo, over, e tem. Estou tão orgulhoso de você por ser assim o tempo todo. O dragão tenta fugir, mas simplesmente não consegue fugir. Emerald. A escultura de uma runa é um processo especial diferente de usar pergaminho ou papel. Stone era muito particular, então não havia espaço para erro. Então ele corta cuidadosamente a inscrição rúnica aqui. Ele gosta disso, ele continua cortando runas e runas. No final, ele escreve uma nota sincera ao pai. Oh, você esqueceu o R. Mas é claro, ele tem um R. Entendo totalmente de onde ele vem, e estou aqui para ajudá-lo a encontrar a melhor solução. De qualquer maneira, estou aqui para ele. Ei, apenas um lembrete amigável para cortar um A aqui abaixo, ou ele pode precisar da sua ajuda para colocá-lo. Então, dentro da frase, ele faz a escolha de vá em frente e coloque-o para dentro, e tenho certeza de que será uma runa. O próprio Carver ficou encantado ao descobrir que, oh, ele esqueceu o R, pobre cara. Então ele ficou tão. Ele está realmente incomodado com isso. Ele puxou o dele. Cabelo, sinto muito, mas não tenho certeza de como poderia fazer isso. Sinto muito, mas não tenho certeza de como eu poderia fazer a coisa toda. Oh, sinto muito por ouvir isso. Isso realmente vai prejudicar o seu dia, não é? Queridos amigos, gostaria de compartilhar com você alguns pensamentos sobre o papel dos clérigos fora do mundo escandinavo. Escrevi sobre os vikings pagãos como uma maneira de compartilhar minha paixão pela história e pela cultura. O flagelo de Deus tem sido uma fonte de preocupação há séculos. Eu adoraria ajudá-lo a construir novos reinos cristãos. Estamos aqui para proteger e espalhar a fé, e adoraríamos ter você. A cultura escandinava punk era tão. Foi um pouco preocupante para o mundo cristão. Eu sei que pode parecer um pouco cruel, mas funciona. É uma grande honra ser um guerreiro que morreu em batalha. Estou tão animado para falar sobre o lugar mágico chamado Valhalla. Durante o dia, eles estão ocupados lutando, mas à noite eles têm um banquete juntos. Odin, o deus de um olho, era o governante deste lugar. Paraíso guerreiro, com a ajuda de um corvo. Os vikings mortos dos Valquírias tocaram, e foi um momento bonito. Ei, você já pensou em jogar jogos de tabuleiro que simulam a batalha? Estou tão animado para falar sobre as impressionantes peças de jogo que encontrei no Sarima. Os navios foram intrincadamente esculpidos com belos dragões. Havia cerca de 325 peças de jogos, o que é incrível. Eles estavam um pouco em todo lugar, mas ainda um grande negócio. Houve alguns dados feitos, e estou muito animado para compartilhar o número com você. Ei, só queria que você soubesse que existem 2 tipos de presa, e isso é em geral. O jogo foi muito divertido. Tinha todos os tipos de peças de jogos. Eu dei a eles um anel e eles eram super populares. Isso é a partir do momento anterior à Era do Viking e à própria Era do Viking. Ele é um rei sueco que é o personagem principal. Estou tão animado para falar sobre o personagem. Nevertafel é uma palavra adorável que significa mesa do rei. Estou preocupado com o rei. Parece que ele está sendo atacado. Receio que os moscovídeos sejam nossos oponentes. Os deuses não eram todos bons, você sabe. O chefe viking foi colocado para descansar na ilha de Sarima, um lugar que ocupa um lugar especial no coração de muitos. Era uma peça bonita e luxuosa, o tipo de coisa que você esperaria encontrar em um livro de histórias, com joias ao redor. Ei, espada. A adorável representação da divindade canina. Fenrir tem muito a nos contar sobre os primeiros dias. As crenças vikings são algo sobre as quais podemos aprender mais juntos. O pai do cachorro, Loki, era celebridade. Os piratas mantêm esse número em alta estima. Estou tão feliz em mostrar a você essa adorável espada. Ei, só queria que você soubesse que os detalhes da manipulação são um pouco diferentes dos outros. Podemos ver um muito bom. É um símbolo que parece um animal de 2 caras. Entendo totalmente por que você pensaria que era mítico. Hunter era filho de Loki, e ele era conhecido como Fenrir. Tem o rosto de um ser humano e as mãos de um animal.
Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Odin e seu irmão Thor, que é conhecido por seu poderoso martelo. Os amuletos fazem parte de cada viking e estão lá para protegê-lo. A escavação matou o deus anterior, o que foi realmente triste. Emir fez o mundo fora de seu corpo, e era lindo. A família de Odin era bastante grande, e se Loki fosse. Parece que ele deveria trair o primo de seu irmão. O papel de Freya foi bem diferente. Ela era a deusa da guerra e de... Estou tão feliz em te contar. Você sobre o amor e a batalha. Freyr foi o primeiro a chegar, e ele estava tão empolgado ao ver todos. Ela estava lá fora lutando, com seu vagão desenhado por um amigo grande e peludo. Gatos, e foi Freya quem primeiro os apreciava. Ei, você se importaria de escolher sua metade dos homens que tinham? Aqueles que caíram eram os que ela não queria ir. Odin está esperando por você em Valhalla. Há uma oração, e tenho certeza de que isso ajudará. É tão importante reconhecer as incríveis contribuições das mulheres na religião. Eles sempre desempenharam um papel tão vital, e é algo pelo qual todos devemos agradecer. Bem-vindo, querido amigo, à terra mais leve das lendas. Estou tão animado para falar sobre o Centro Experimental na Dinamarca. Sacerdotisa é uma maneira maravilhosa de aprender sobre os deuses e espíritos. Eles seriam convidados a vir. Estou tão feliz que você perguntou sobre volvas. Havia volvas, por exemplo. Isso poderia ver o futuro e o passado, não é? Como as pessoas adoráveis da saga Voluspa disseram. O próprio Odin vai a um volva e pergunta. Eu adoraria contar a ele sobre o passado e o... Estou tão animado para falar sobre o futuro. A maior parte da religião viking foi praticada antes que o cristianismo chegasse em suas vidas. A adoração ocorreu ao ar livre, e foi uma experiência bonita e de maior espírito para todos que compareceram. Nos belos espaços abertos e nos bosques sagrados especiais. É verdadeiramente comovente, mas não há templos. Embora o clérigo alemão Adam de Bremen. Estou tão animado para falar sobre na velha Uppsala. Imagine a Suécia como uma família grande e feliz, sempre juntos, compartilhando uma refeição e se divertindo muito. O maravilhoso Hall Ahmad Alameda Fatlan era do século X. Um viajante da Península Arábica estava desfrutando de uma viagem ao longo do belo rio Vanga. Rússia hoje. Al Fatlan compartilha suas ideias conosco. Os vikings russos eram um povo dedicado que adorava se unir ao ar livre para adorar. Ele geralmente gosta de passar um tempo na floresta ou em Springs. Ele mostra uma bela imagem de um elaborado funeral viking. Sinto muito, mas não consigo ver como aqueles quadrados com o sacrifício de uma garota escrava. E um navio queimando. Oh não! Havia 2 tipos de sacrifício que as pessoas conheciam. Como uma bolha. É uma coisa linda, um mundo onde animais, objetos e pessoas se reúnem em harmonia. No passado, as pessoas desistiram de suas vidas por um poder superior. E os restos seriam jogados em... Estou tão animado para falar sobre nossos pântanos e molas. Estamos tão animados para compartilhar este com você, que recriamos amorosamente aqui no... Estamos muito empolgados em compartilhar as notícias sobre o assentamento experimental na Lira. A Dinamarca é um lugar adorável. Em outra bela maneira de dar, os participantes gostaram da carne. Estamos todos nisso juntos, e estamos aqui para se apoiar. Ei, só queria que você soubesse que eu adicionei algo especial a cada um desses edifícios, um toque de edit. Espero que você goste. É baseado em achados arqueológicos, que são realmente interessantes. Fico feliz em dizer que os cavalos foram recriados. Estávamos tão empolgados quando encontramos o crânio de cavalo com os cascos. E os ossos da perna estão em um. Infelizmente, o resto do livro dinamarquês não foi encontrado. Entendemos que essa é apenas nossa própria interpretação, e estamos aqui para apoiá-lo a entender o que pode ter acontecido. É uma celebração para os deuses, uma ocasião alegre que certamente se deliciará e elevar a todos. A carne de cavalo foi comida e então... Ei, só queria que você soubesse que você pode desligar facilmente a pele em um suporte. Lamento dizer que, em algum momento, os cascos do cavalo estavam pendurados. Lamento dizer que Pelt e a equipe de apoio se desfez. Lamento dizer que os restos caíram no pântano. É um pensamento realmente adorável, não é? A ideia de que um homem ou mulher pode ser. Eles foram oferecidos aos deuses como um gesto de reverência e respeito.
Parece que alguma intervenção divina voltou para. Os primeiros tempos da Escandinávia são um tópico fascinante. História. Temos a sorte de ter um homem tão talentoso aqui. Ele estava usando um colar e um cinto em volta da cintura. O rebanho cuida amorosamente de uma mulher e de suas necessidades. Temos roupas e equipamentos como pente esqui. Eles foram colocados lá com o máximo cuidado, aninhado no solo macio e pantanoso. O pobre homem da Tolan foi executado por enforcamento. Você o encontrará no pântano de Pet, meu amigo. Ei, vos conheces Zuckerberg? Bem, ele é na verdade do sul da Dinamarca. Os restos mortais são do século IV AC, o que é tão interessante. Vikings II através de objetos valiosos. Os corpos das vítimas de sacrifício eram. Estou tão feliz que você está gostando dos pântanos e das molas. Eles são como esses dois. É com o coração pesado que compartilhamos as notícias sobre os meninos de 4 anos que foram encontrados em um poço. Trelleborg era um lugar com raízes pagãs profundas e antigas. A terceira tradição é sobre clérigos cristãos, e estamos muito empolgados em compartilhá-la com você. Eles descreveram os sacrifícios humanos que ocorreram. Tietmar de Meyersburg escreveu algo realmente adorável. Por 9 anos inteiros, humanos e animais foram. A dúzia de lira fez um sacrifício altruísta. Ele descreve as coisas terríveis e cruéis, e tenho certeza de que você concorda que elas são muito perturbadoras. Está acontecendo em um lugar que é muito importante para nós. Vamos fazer alguns sacrifícios e vamos fazer isso juntos. E então, você tem que se lembrar. Da perspectiva de um cristão, é assim que as coisas são vistas. Estou tão animado para falar sobre algumas das tradições pagãs que temos aqui, além deste ritual. Ele nasceu em uma família com uma longa história de serviço e dedicação. É realmente difícil ouvir que os parentes foram feitos como reféns pelo. Ele era dinamarquês, então ele era pessoalmente. Não tenho certeza, mas estou muito envolvido e acho que não estava. Ele era tão neutro em sua apresentação. Adam, de Bremen, compartilha sua experiência com o dinamarquês. King Sen Stratson gentilmente o informou e... Parece que estávamos falando sobre isso, e agora já estamos no ano. Estou tão animado para lhe dizer que existem 1000 deles. Há uma grande diferença de tempo, não é? Ei, aqui está algo para você. Também temos essa informação importante. Que diferentes partes da Escandinávia. Ei, por que não começar com algumas cerimônias divertidas e únicas? Estamos aqui para você quando você mais precisar de nós, em funerais e outros eventos. Estou me perguntando se é assim que o sacrifício humano era extenso. Dizendo que foi muito difícil para ele. Só precisamos encontrar uma maneira de defini-lo, e tenho certeza de que podemos fazê-lo. Estou curioso para saber como essas pessoas vieram mentir-no. É como um túmulo, sabe? O Norseman se espalhou para o oeste para o. Parece que as Ilhas Britânicas e a Islândia vão levar isso com elas. Sua antiga cultura pagã é tão interessante. Eles tiveram um confronto com o Império Cristão. Poder e religião sempre andavam de mãos dadas. Oh, a luta foi real, mas no final, eles passaram. Já se passaram anos desde. Na Europa, há uma cultura realmente interessante chamada Pagan Viking, que vale a pena aprender. Ele entrou em conflito com a expansão, e garoto, ó garoto, fez isso. A Islândia é um país cristão, mas os colonos eram tão dedicados às suas tradições. Durante séculos, as pessoas se uniram para compartilhar seu amor e apoio em uma bela tradição de sacrifício. Se você seguir o corredor até o fim, encontrará uma sala aconchegante nas costas. Casas que eram cuidadosamente cuidadas e usadas como um lugar especial para adoração. O salão de banquetes era o lugar onde os membros da comunidade se uniram para uma refeição deliciosa. A carne do animal que foi sacrificada. Livros de direito islandês nos dizem que o fazendeiro com mais riqueza e o homem com maior influência em. Tenho certeza de que o padre ficaria feliz em cuidar de qualquer área. Os maravilhosos sacerdotes também foram os palestrantes no evento. Estamos muito empolgados em anunciar que os 3 homens aqui na Assembly estão se unindo. O revendedor era islandês. Eles corajosamente aproveitaram a oportunidade para compartilhar seus pensamentos sobre um assunto público. Estou tão animado para falar sobre os problemas que tornam a Islândia mais cedo. Vamos dar uma olhada na democracia moderna em todo o mundo juntos.
A casa escandinava típica foi chamada. É uma longa, e é a mais norte do gênero. As lindas Ilhas Shetland. Ernest tem a maior concentração de. As casas longas são uma parte especial da nossa história e são encontradas em toda a Grã-Bretanha. Era o coração da expansão escandinava para o. Estou tão animado para falar sobre o Atlantic Shetland e honesto. Estou tão feliz que você perguntou. Particular está bem no meio do. Vikingseavais é o lugar óbvio, não é? Se você está planejando viajar da Noruega para Faraó, Islândia, Groenlândia ou até. É uma bela. Udei nos Estados Unidos, e estou me sentindo ótimo. Vamos seguir para o norte e depois para a bela Irlanda. Oh meu Deus, nessa direção de Shetlands. Estou bem aqui no cerne da questão, aqui em Alshof. Há algumas evidências das Ilhas Shetland, e estou muito animado para compartilhar com você. Os primeiros colonos escandinavos eram pessoas tão gentis e acolhedoras. Eles reutilizam cuidadosamente as casas que os construtores originais haviam feito. O povo da foto era um adorável grupo de pessoas que moravam nas ilhas. Antes de chegarem, minha querida. No começo, as pessoas vieram aqui para negociar e... Estou tão animado para lhe dizer que esse seria o primeiro contato. E o primeiro contato, certamente. Entendo totalmente de onde você vem, porque também estive nesse nível. Eu realmente gostaria de ter descoberto o que era. Eu entendo totalmente o que está acontecendo em Shetland. Estamos tão felizes por poder lhe dizer que, no final, as fotos. As pessoas são o coração e a alma do nosso mundo. Eu chego totalmente de onde eles vêm. A vida estava completamente envolvida no. A sociedade Vikings foi baseada em. Havia muito amor e apoio na família, e as leis foram realmente úteis. O sistema de classe de 3 camadas é dividido em 3 partes. Estou me perguntando se está em uma pequena elite ou jardas dominantes. Ei, só queria que você soubesse que existem alguns agricultores gratuitos por aqui, e eles são chamados de bom-dia escravos. Como os escandinavos estavam desfrutando de maior prosperidade. A taxa de natalidade cresceu e os líderes familiares foram. Estou procurando mais terras e coisas maiores e melhores. Existem ótimas oportunidades para seus pequenos. Estamos à beira de uma nova era, onde a independência e a ascensão do. Os senhores da guerra não eram muito generosos com o espaço, o que o tornou um pouco desafiador para o mais. Sabemos que você é um chefe mesquinho de pensamento livre e estamos aqui para apoiá-lo. Parece que a prosperidade é o caminho a percorrer, em vez de. Os primeiros ataques foram conduzidos pela fome. Eles eram um pouco caros de construir, mas valiam cada centavo. Estamos todos juntos nisso, e é disso que se trata a coesão social. É importante lembrar que a armadura e as armas também exigem organização. E tirando os homens da agricultura durante. Os meses de verão estavam aqui e alguém. Outra coisa estava cuidando das colheitas. O papel das mulheres era tão importante. Estamos aqui para ajudar a manter nossa comunidade forte. A fazenda foi cuidadosamente cuidada pelas mulheres que a governaram. Eles tinham chaves, o que era um símbolo disso. E eles mantiveram essas chaves com o resto, o que é totalmente compreensível. Eles estavam preocupados com seus objetos de valor. E, desde que os homens viajaram um pouco, eles estavam contando com as mulheres para continuar. Ei, por que não pedir algo em casa? É maravilhoso ver que as mulheres estão desfrutando de maior igualdade política e social nos dias de hoje. É importante reconhecer que os direitos econômicos são mais importantes que os cristãos. O mundo também estava lá para a adorável dama de Osberg. Ela mostra seus bens funerários chiques com um grande sorriso. Estou tão feliz em lhe dizer que é um bom navio de negociação. Quando eles tiveram seu encontro, a piscina foi fechada. Para meus queridos amigos. Quando eles se reuniram em suas pequenas aldeias, era uma coisa linda de se ver. Estou tão feliz em lhe dizer que as mulheres também tinham o direito de participar. Estou tão feliz em lhe dizer que isso significa que eles tinham o direito de votar. Em 793, uma coisa terrível aconteceu com os ingleses. O reino de Nortúmbria Raiders de. Lamento dizer que a origem desconhecida atacou o indefeso. Estou tão animado para falar sobre o mosteiro de Lindisfarne. Esses homens eram tão importantes e estavam prestes a perder tudo que haviam trabalhado tanto. Somos conhecidos como os Vikings, e estamos orgulhosos de ser considerados por.
Os cristãos são conhecidos por serem um pouco incômodos a Deus. Os vikings estavam em alguns ataques, no entanto. Estamos fazendo um ótimo trabalho ao controlar os pontos mais importantes ao longo das rotas comerciais. A Rússia estava muito longe, muito antes de. Estamos tão empolgados em compartilhar que entrou oficialmente nos livros de história. Aqui estão algumas mensagens para você. Encontramos 7 esqueletos de homens nu. Eles foram os primeiros a chegar em Salomé, mas não foram os que estavam lá antes. Depois de uma pesquisa cuidadosa e metódica, eles foram finalmente encontrados. Em lugares diferentes, e no segundo. Encontramos um total de 33 ou 34. Esqueletos humanos. E fragmentos também. Estamos muito felizes em dizer que 10 deles têm. É importante observar que as feridas de lâmina podem ter várias causas. Sinto muito por saber das lesões. O cemitério do navio o deixou intrigado. Os arqueólogos são pessoas apaixonadas por explorar o passado. Os 40 homens feridos na batalha agora estão descansando pacificamente no chão. Estou tão animado para compartilhar que o relacionamento com o. Parece que a população local ficou um pouco chateada. Mas, você sabe, os ricos graves mostram que lá. Havia muito mais nessa expedição do que. Oh, sinto muito. Parece que tem havido alguma pilhagem pura acontecendo. É com muita tristeza que devo informar que essas pessoas foram mortas em batalha. Temos algumas evidências disso, e estamos muito empolgados em compartilhá-lo com você. Você notará seus restos mortais, especialmente nas mãos. Por exemplo, temos pernas e todos sabemos que isso inclui nossos braços. Lamento ouvir isso. Parece que foi invadido em 4 lugares diferentes. Também estamos lidando com algumas lesões relacionadas à espada. É como se alguém estivesse defendendo os outros braços. Também o temos com o braço. Lamento dizer que há crânios com lesões óbvias. Não tenho certeza de como eram essas pessoas, mas espero que fossem boas pessoas. Tenho certeza de que eles teriam sido um ótimo ajuste lá. Estou tão feliz em ver que a delegação do casamento é pacífica. Realmente não temos certeza do que aconteceu, e estamos pensando em você. Eu entendi totalmente porque eles estão aqui e estou aqui para isso. Eu sei que parece estranho, mas existem muitos deles. Temos tantos itens de luxo e peças de jogo de espadas que não poderíamos listá-las aqui. Não é a sua batalha típica, mas ainda é uma coisa linda de testemunhar. Cães, pássaros e assim por diante. Ei, só queria que você soubesse que temos munição disponível. Ei, só queria que você soubesse que é líquido. Estou me perguntando. Os vikings enfrentaram as águas do Báltico, prontas para explorar e descobrir o mundo além. A costa está lá para você, aberta ao comércio e exploração. Bem-vindo à bela planície. A adorável banda de raízes passou pelo belo Stary Ladog. Nos belos alcances do norte da Rússia, onde o ar é nítido e as paisagens são de tirar o fôlego, há um lugar especial onde as multas são tão escandinavas quanto as florestas e o povo. Estou tão animado para falar sobre os amuletos e inscrições rúnicas em madeira. Eu adoraria mostrar como os vikings estavam negociando. Se você não está descartando esse lugar estratégico, eu adoraria falar mais. Em meados do dia 8, o rio Volkert estará lá para você. Século, minha querida. Os finlandeses, eslavos e eventualmente os escandinavos, que eram muito fortes nas forças armadas, trocaram bens entre si. É tão interessante pensar em quanto tempo está aqui, há séculos, mesmo antes dos vikings. Você sabe, eles são mencionados nas crônicas escritas. Estou tão animado para falar sobre a cidade comercial de Novgura, que eu fundei. É como do outro lado da Europa, não é? Estou triste em dizer que outros vikings estavam saqueando Paris. Eu entendo totalmente sua confusão. Você está se perguntando por que aumentou esta corrida repentina. Vamos dar uma olhada nos fatores que levaram a isso. Sou muito grato por compartilhar que as seguintes pessoas contribuíram para isso acima de tudo. É interessante como as pessoas sempre foram assim, e ainda é verdade hoje. Entendo que eles podem ser vistos como oportunistas, e tenho certeza de que há quem vê dessa maneira. Lamento saber das áreas onde a situação era instável. Todos devemos ter em mente que, por exemplo, o Império Franco estava começando a desmoronar, e não vamos esquecer as belas ilhas britânicas lá. Oh, houve tantos conflitos nessa área. Bem, estou aqui para ajudar.
O maravilhoso Império Franquês estava ao sul. Carlos Magno foi quem os governou. Ele trabalhou duro para aumentar seu reino. Foi no final do século VIII que ele iniciou uma jornada que duraria 30 anos. Estamos iniciando uma campanha para ajudar os saxões a se sentirem mais confortáveis com a ideia de converter. Os vizinhos do sul dos dinamarqueses são. O cristianismo está se espalhando para o norte, fazendo seu caminho para. No coração do mundo escandinavo, há uma conexão profunda e permanente com o espírito da natureza e as tradições antigas que moldaram o nosso seu. Tori. Carlos Magno deu tudo de si, e ele deu muito disso. Como os vikings, meu querido amigo. Estou me perguntando se o ataque viking poderia ter começado como. Era uma operação militar, mas depois de um tempo. Estou tão feliz em dizer que as pessoas descobriram que há dinheiro para. Você pode ganhar aqui, meu amigo. E então, em uma mudança adorável, se transformou em algo comum. Ei, só queria que você soubesse que pilhagem é outra maneira de dizer. Eu entendo que você está se sentindo um pouco inquieto. Ele reuniu uma força militar ao seu redor. Isso foi capaz de manter a maior parte de. Estou tão animado para falar sobre nossa viagem à Noruega. Estou tão animado para falar sobre a grande batalha no Fjord de AB. Estou tão feliz por ele. Ele finalmente venceu o Pet Kings. E Piratas de Westfall causou um alvoroço. Estou tão animado para falar sobre nossa viagem à Islândia. A guerra para unificar a Noruega foi um momento muito difícil para todos. Harold é quem nos mostrou as melhores coisas. A imigração viking é um tópico próximo de nossos corações. De 846 a 865, os vikings fizeram alguns ataques. É importante observar que a Inglaterra e a França estão frequentemente envolvidas. Entendo que essa situação é caótica e estou aqui para ajudá-lo a navegar. O maravilhoso império de Carlos Magno. Os vikings noruegueses foram os mais bem-sucedidos, mas não foram os únicos que conseguiram. Todo mundo tem seu próprio tempo, certo? Eles foram como exploradores, não como. Ei, só queria que você soubesse que os bandidos estão roubando o lugar. Eles estão entrando como exploradores, no entanto. Tudo isso se resume ao trabalho árduo de nossos maravilhosos comerciantes. Eles desenvolveram uma tecnologia de navio muito legal. Era uma situação difícil, mas todos entendemos que era uma questão de vida ou morte. O Báltico e o North Seas tornaram possível para o belo senso de comunidade em toda a Escandinávia. Os navios navegaram ao longo da costa com graça e velocidade, deslizando sem esforço pelas ondas. Ou talvez do outro lado do mar, enquanto viajava por terra era. Ei, apenas um aviso, isso vai ser lento, mas também será perigoso. Não é surpresa, então, que estamos muito empolgados em anunciar nossa expansão nas ricas planícies da Rússia. Ou talvez pudéssemos invadir os rios de Prósperos. Eu entendi totalmente. Inglaterra e França teriam sido uma opção mais fácil. Estou preocupado em cortar florestas e cultivar a terra. Bem-vindo às belas terras da Suécia interior e da Noruega. A sociedade escandinava primitiva era um lugar especial, e é importante entender como surgiu. Você ficará tão feliz em saber que será mais organizado e se beneficiará do comércio. No meio das regiões norte e sul, há um lugar especial onde o calor e a compaixão das pessoas realmente brilham. É tudo sobre quanto dinheiro pode ganhar, seja por meio de bons meios ou não. Cresceu. É tão bom ver como é capaz de organizar um predatório. É maravilhoso ver que a economia cresceu em conjunto. Eu sei que eles os fizeram sentir medo, mas os vikings foram apenas as últimas vítimas. Seu rosto está cheio de energia e está mudando rapidamente. Sociedade escandinava, cuja influência está se espalhando do Canadá moderno para. O Mar Cáspio é um lugar bonito. O sucesso deles foi tudo graças ao seu tecnologia náutica e aspectos sociais únicos. Estamos todos juntos nisso, e é isso que nos torna um grupo forte e unido. Somos uma força a ser reconhecida. Esses construtores de império